nome é Priscila Albuquerque, eu sou UX Strategy e cofundadora da Catarinas Design e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a jornada do usuário e como isso pode impactar diretamente o seu negócio. Quando a gente está falando de jornada do usuário, basicamente a gente está assumindo que o teu cliente ele não tem um contato único com a sua empresa, ele tem vários momentos, pequenos momentos que a gente chama de ponto de contato, onde a experiência vai sendo consolidada. Então, dificilmente você vai ter um único ponto de contato e por isso a gente fala de uma jornada, que é uma sequência de touch points que vão formar essa percepção geral do teu cliente em relação à tua marca. Então, quando a gente está se referindo a uma jornada do usuário, a gente está considerando uma sequência de acontecimentos. E quanto mais você estiver consciente dessa sequência de acontecimentos, melhor controle você vai ter sobre os resultados. Então, basicamente, falar de experiência do usuário, trazendo o viés, a ferramenta, a abordagem de uma jornada do usuário, você está pressupondo que você está mergulhando nessa sequência encadeada de acontecimentos para que você tenha uma visão mais clara e mais ampla de como está sendo essa experiência como um todo. Um dos grandes ganhos que você consegue ter mapeando a jornada do usuário é esse entendimento mais profundo de onde são os maiores pontos de dor. Onde que teu cliente mais tem dificuldade e com isso você acaba tendo muito uma visão de mais oportunidades, de como que você poderia melhorar aquele ponto. E não só isso. É sabido que quando você tem um ponto de contato muito bom e outro muito ruim, você acaba tendo um grande contraste, o que gera frustração, porque pensa comigo, se o teu cliente chegou na tua empresa e teve um primeiro contato maravilhoso, o teu atendimento, o pessoal de venda, de comercial fez uma boas-vindas muito boa para esse cliente e no momento seguinte ele acaba tendo uma experiência péssima num trial ou no primeiro onboarding do produto, ele estava com uma expectativa muito alta por ele ter tido um primeiro contato muito positivo. Então existe também uma lógica de você tentar equiparar esses pontos o máximo possível, né? Tentar fazer um pouco mais de coerência entre os altos e baixos. Às vezes significa baixar um pouco um ponto que é muito alto e subir um pouco um ponto que é mais baixo. Então existe essa forma também de tentar equalizar a experiência do teu usuário. No que diz respeito ao entendimento da jornada, um ponto crucial é que você tenha realmente contato com o teu usuário de alguma forma para entender como que essa jornada está desenrolando. E esse contato ele pode acontecer de várias formas. Se você tem uma experiência que acontece muito no digital, você tem uma vantagem de poder traquear uma série de dados ou de acessos que ele vai fazer pela tua plataforma, pelo teu site. Então você consegue usar ferramentas de analytics para entender de onde esse cara está vindo, para onde ele está indo, com que mindset ele está passando, quanto tempo ele está passando em cada local. Então, se parte da sua jornada é digital, você consegue já fazer uma etnografia de alguma forma para conseguir usar as métricas para entender melhor essa jornada. Mas a gente sempre fala que os dados eles entregam apenas o quê? Então pode ser que tu entenda que o teu usuário está passando muito pouco tempo num local, mas você não entende o porquê. A gente fala que métrica dá o quê, que é o indicador, mas para entender o porquê você acaba tendo que fazer uma abordagem um pouco mais qualitativa. Uma parte dos clientes da Catarinas que chegam querendo entender melhor a experiência dos seus clientes, querendo ter essa visão mais clara para ir partir para um plano de ação. Então é bastante comum que a gente tenha uma abordagem de pesquisa focada em entender e mapear essa jornada. Os momentos que dividem o nosso processo quando a gente vai fazer um projeto de jornada do usuário, de entendimento dessa jornada, mapeamento, entendimento, ele começa, claro, com um plano de pesquisa que levanta como a gente vai fazer isso. Então, qual vai ser a abordagem? Qual vai ser a forma como a gente vai entender essa jornada? Quais são as minhas hipóteses iniciais? A gente usa muito a matriz CSD, que é onde você lista todas as suas certezas, suposições e dúvidas. Matriz CSD. Então, com essa matriz CSD, você consegue já partir de algumas premissas que você quer observar quando estiver mapeando a jornada. E aí você consegue levantar algumas hipóteses para observar quando estiver em campo, quando estiver executando a pesquisa. Dependendo do contexto de uso, essa abordagem ela pode envolver algumas técnicas de pesquisa.
Entre elas, a mais comum, que acaba sendo amplamente usada em vários casos e vários projetos, que é a entrevista em profundidade, que é realmente eu sentar com esse cliente, conversar com ele, questionar como é a experiência dele, mapear os pontos principais de contato e ver como ele se sente naqueles pontos. Outras maneiras possíveis que a gente consegue mapear essa jornada, se for uma experiência em um contexto físico, né, no mundo real, a gente também pode trabalhar com o shadowing, que é a observação, de ir até o local, ver o usuário usando esse produto, vivendo essa jornada, consumindo o serviço. Uma outra abordagem de pesquisa que pode ser útil para entender a jornada do usuário é o cliente oculto. Quando você simula, você veste o sapato, né, do seu usuário e simula a experiência. Então, por exemplo, se for um caso onde você precisa receber atendimento de um suporte, você pode simular um usuário para entender como é que está sendo esse momento de contato. Pode ser um produto digital, um contexto de uso. Então, por exemplo, se você tivesse que entender como um produto é usado dentro de uma fábrica, uma das formas de entender a jornada desse usuário poderia ser ficando lá com o usuário usando o produto e ver como é que é. Em que momento que ele usa o produto? Em que momento que ele sai? De onde é que ele vai? Para onde é que ele vai depois que ele faz algum input no sistema? Você pode fazer questionário também, que é uma outra forma de perguntar sobre momentos específicos. Perguntas super clássicas que você trabalha nesse tipo de pesquisa para entender a jornada me conta aí como foi a última vez que você passou pela situação tal. Ou me conta aí como que é o seu dia a dia em relação a tal tarefa. Essas são perguntas super simples, só que amplas, que fazem o usuário compartilhar um pouco mais livremente a visão dele sobre esses pontos. A jornada do usuário ela pode ser uma excelente fonte de insights. Isso porque, geralmente, quando a gente mapeia uma jornada, a primeira coisa que a gente faz é entender os pontos de contato, ou seja, a sequência de acontecimentos que eu comentei lá no começo. Então, você mapeia o ponto de contato a partir da perspectiva do cliente. Beleza, o segundo ponto, depois que você mapeou os pontos de contato centrais, você pode passar para uma camada inferior, onde você vai entender e como é que ele estava se sentindo em cada um desses pontos? Qual era a experiência emocional do teu usuário em cada um desses momentos? Com esse entendimento, você já tem duas camadas de informação. A primeira delas é qual é a sequência pela qual o meu usuário passa, e a segunda delas é como que ele estava se sentindo em cada um desses momentos. Feito isso, você acaba tendo um gráfico de emoções, então tem lá o ponto de contato, tem emoção, e você pode trabalhar com uma terceira camada, que é o objetivo do usuário. O que ele queria em cada um desses pontos? Essa é uma outra forma excelente de você conseguir cruzar o que acontece, como ele se sente e o que ele esperava desse ponto. Essa parte da expectativa, ela dá bastante gatilho para a gente poder gerar novas soluções. Porque afinal, se o teu usuário está tendo um ponto de contato onde ele está frustrado e ele queria determinada ação, porque aquele era o objetivo dele, aquela era a tarefa central dele, você consegue facilmente gerar ideias para, beleza, não estou atendendo, o sujeito não está feliz com esse momento aqui, com esse ponto de contato, o que eu posso fazer para melhorar? E aí você entra de novo naquela história de equalizar a experiência. Porque eu pego um pequeno momento, eu recorto ele, né, no universo, eu congelo aquele momento e trabalho naquele ponto. Aquele ponto tem que ser incrível, assim como todos os outros. Mas como você consegue quebrar o grande problema em pequenas partes, é aquela lógica de resolver problemas complexos. Trabalhar com pequenos fragmentos desse problema para ele ser mais fácil de resolver. E aí você consegue entender melhor como é que aquele momento acontece. Resumindo, as formas de obter essas informações são várias. Esse momento inicial de planejamento, que é seguido da aplicação da pesquisa em si, e aí quando você volta com essas informações, você organiza os padrões de todas essas questões que eu vi, que eu observei, que eu fiz o shadowing, a etnografia, né, a observação, fiz entrevistas, rodei questionários, rodei cliente oculto. Você levanta uma série de informações e aí você busca pelos padrões. Como que as pessoas, no geral, independente da fonte de informação que eu obtive, como elas se sentem nesse primeiro momento aqui. Você pode meio mapear uma macro jornada e tentar levantar várias informações sobre cada um desses momentos. Então, nesse momento aqui ele está se sentindo assim, acontece isso, tudo isso olhando para os dados que você buscou do campo.
Então é assim que a gente faz por aqui. É um tipo de abordagem que levanta bastante insumo para soluções, porque quando você tem lá mapeado, você olha para aquele ponto e pergunta o que eu posso fazer aqui para melhorar? Como é que eu posso entender qual é o objetivo do meu usuário, qual é o job, né? A gente fala bastante em UX de job to be done. Qual era o job que a pessoa tinha quando ela estava nesse momento? Qual era o objetivo? Vou bater muito nessa tecla, né? Bati ao longo do vídeo, porque é importante você saber o que o teu cliente precisa em cada um desses pontos para que a tua jornada seja mais wow, né? Buscar o wow effect. Quando você tem essa consciência do que acontece ao longo da jornada do teu usuário, aumentam drasticamente as chances de você não ter um momento emocional ali, um impacto negativo por falta de controle. Imaginem que a experiência ela vai acontecer de qualquer forma, ou seja, essa jornada ela vai acontecer pensando você nela ou não. No momento que você pensa, você toma as rédeas da proposta de jornada que você está oferecendo para o teu cliente, você consegue ter uma abordagem muito mais qualificada em termos de experiência do usuário. E muito se fala de experiência, mas nem sempre a gente pensa dessa forma estratificada. A gente ouve bastante as pessoas falarem, eu quero melhorar a experiência do meu produto. Só que o teu produto, ainda que seja um software, um sistema, um aplicativo, ele nunca vai ser um momento único. Dificilmente você vai apertar um botão mágico e você vai ter a solução final que você quer. Pensa num exemplo do Uber. O meu objetivo quando eu pego um Uber é me deslocar do ponto A até o ponto B. Só que eu não vou clicar de dedos aqui e vou aparecer naquele local. Então, inevitavelmente, eu vou ter que percorrer uma jornada até que eu consiga achar o Uber, ver o preço, esperar o motorista chegar, localizar o carro, entrar no carro, fazer o pagamento e aí sim chegar no ponto B. Do ponto de vista de UX, é que a jornada do usuário te dá uma oportunidade de encantar o teu cliente. Um caminho que pode ser mais ou menos ruidoso para esse cliente, para esse usuário. O fato de você entender a fundo como essa jornada acontece ou deveria acontecer, boa parte desse entendimento é você ter essa disposição que serve tanto para um produto, quanto para um serviço, quanto para qualquer tipo de solução onde você está envolvendo a sua marca e uma pessoa precisando de alguma coisa, tendo alguma necessidade. Pense que esse match entre empresa e cliente é o que forma o touch point, esse ponto de contato. E você vai ter vários deles, a tua interação da tua marca com o teu usuário final. A jornada do usuário é responsabilidade de uma série de áreas na empresa. Isso casa muito com aquele discurso de que o UX, a experiência do cliente, o Customer Experience, ele não é responsabilidade só de um time específico. Ele não é responsabilidade do designer. Ele não é responsabilidade apenas do time de produto. Quando a gente está falando de experiência do cliente, quando a gente está pensando do viés da jornada, a gente está dizendo que todas as áreas que têm algum tipo de contato direto ou indireto com o cliente é sim responsável também pela experiência que está sendo entregue. Porque vale reforçar, de novo, que uma experiência do usuário, quando você está falando, eu quero melhorar a minha UX, melhorar a tua UX não vai ser só um momento, vão ser vários momentos. E por isso que é bacana você disseminar o conceito de que, olha pessoal de marketing, olha pessoal de negócios, olha pessoal comercial, olha pessoal de suporte, todos vocês são responsáveis pela jornada, porque vocês estão cuidando de um pedaço específico de uma jornada mais ampla, mas que quando o cliente passar por ali, vocês não podem deixar a bola cair, vocês não podem deixar de aproveitar esse momento para encantar. Essa é a grande mensagem final. Mapeie, entenda e entregue uma experiência incrível a partir do momento onde você entende que ela é formada por pequenos pontos de contato e que é, sim, responsabilidade de todos. Comece entendendo o que as pessoas querem naquele momento, o que acontece naquele ponto, qual é a experiência emocional, qual é o objetivo do usuário e, a partir disso, levante possibilidades de como melhorar. O que eu posso fazer, o que eu de negócios, o que eu do marketing, o que eu do suporte posso fazer para que esse momento seja mais bem entregue, que entregue mais valor, que atenda o que está sendo pedido. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado. A gente ficou um tempo sem compartilhar conteúdos, mas esperamos voltar com muito mais coisas e muito mais conteúdo rico
para ajudar vocês a melhorarem a experiência do usuário aí na empresa de vocês. Beleza? Então até